Diz assim, o texto de 1 Samuel 17, vamos lá para o verso 31. O verso 31, ele diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, no caso Golias. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Pula lá para o verso 40 agora. Olha só. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e todos saberão que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas mãos. Sucedeu o que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda atirou. Feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto na terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. O feriu, o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a, matou, cortou-lhe a cabeça, e vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Até aqui, amém? Pode se assentar. Gente, um clássico, uma história clássica de 3.000 anos atrás, que Deus fez chegar até nós para nos ensinar. O contexto, quem sabe, a maioria de vocês aqui já entende quando lê aqui o 1 Samuel 17. Nós estamos falando de um adolescente, um jovem chamado Davi, que nesse momento ele já havia sido ungido rei. Você conhece a história, o profeta Samuel chega lá na casa de Jessé, e quando vê o filho de Jessé mais velho, se encanta, né? Nossa, o Eliabe, é esse o homem que vai ser escolhido por Deus como rei. E daí Deus diz algo extremamente importante, que nós precisamos guardar no coração, principalmente nessa geração das aparências. Deus diz assim: Samuel, não atente para a aparência, porque eu rejeitei. Deus não vê como o homem vê. E o Senhor diz assim: eu, Senhor, vejo o coração, enquanto vocês veem a aparência. Isso é forte por quê? Porque nos revela 2 olhares que estão sobre nós, e sempre vai ser assim. Olhares estarão sobre você. E se você quer receber aplauso de pessoas, sempre invista muito mais na sua aparência do que na sua essência. Se você quer receber muita curtida nas suas redes sociais, tem milhões de seguidores no TikTok, Instagram e assim por diante, fica só preocupado com a aparência, vai ter um monte de gente seguindo, só que você corre um risco também de ser desprezado pelo Senhor. Não estou dizendo que nós não devemos cuidar do nosso corpo, mas muito mais da nossa essência. E Davi era assim. Davi, ele procurava em fazer as coisas certas, cuidar do seu caráter, ser um jovem extremamente trabalhador, porque enquanto estava todo mundo lá, ele estava trabalhando, até que Samuel pergunta: tá, mas acabaram-se os filhos? Não, tem um menorzinho, está trabalhando. Chama ele lá. E quando Davi chega, ele é ungido. Interessante isso. Davi
ele é ungido na frente dos irmãos, mas não sobe para a cabeça. Ele sabe que Deus escolheu ele, mas não sobe para a cabeça, porque a sequência da história vai mostrar um Davi que volta a pastorear as ovelhas. O tempo passa, a guerra se inflama entre Israel e os filisteus, e de repente lá estão os exércitos, um guerreando contra o outro. E, naquele tempo, tinha algumas coisas curiosas e importantes para a gente entender. Primeiro, todo mundo sabe que batalha na antiguidade, quem vence é quem tem um melhor exército, no sentido também de ter carruagens, espadas mais afiadas e um número considerável de soldados. Mas as histórias começaram a mudar quando Deus entra nas batalhas. Por isso fala o Senhor dos exércitos, porque antes era matemática. Se eu tenho um exército de 1000, não tem como enfrentar um exército de 10.000, eu vou perder. Mas quando Deus entra nas batalhas, e a gente vê muitas histórias mostrando isso, 300 homens, como foi o caso de Gideão, destrói um exército de centenas de milhares. Por isso, o Senhor dos exércitos. Então, era assim, matemática as guerras. Mas como sempre havia muita matança, os exércitos e as nações entravam em acordos. Um dos acordos era, olha, para que a gente não tenha aquele sangue todo, muita gente morrendo, faz o seguinte, escolhe o melhor soldado de vocês, nós escolhemos o melhor do nosso exército, os dois guerreiam, e eles representam todo o exército. Se o de vocês ganhar, nós vamos servir vocês como escravo, mas se o nosso ganhar, vocês servem a gente como escravo. E assim foi. O exército dos filisteus já tinha um guerreiro, que se desenvolveu muito, Golias, um homem assustador aos olhos humanos, 2,90 m de altura, extremamente forte, hábil na guerra, experiente na guerra. E o texto vai dizer assim, ele se posiciona e ele diz, mande um homem de Israel para lutar comigo. E você sabe que ninguém se manifesta. Ele volta no segundo dia, de manhã e à tarde. Ei, tem homem aí? Estou esperando, já passou 24 horas e ninguém veio. Ninguém. Terceiro dia, ninguém. Quarto dia, ninguém. E a bem da verdade escute isso, quando algo te desafia e você não se posiciona, pode ter certeza, cada vez mais o medo te domina e você se sente menor. E o teu adversário se sente maior. Se você não se posiciona, se prepara para isso. Golias vai desafiando, 40 dias, Golias desafiando o povo de Deus. Ninguém se manifestou, 40 dias. Aonde estava Davi? Pastoreando as ovelhas. Ungido rei, pastoreando ovelhas. Ungido rei, mas esperando o tempo de Deus. Ungido rei, mas colocando a mão lá nas cacacas das ovelhas, cuidando dos rebanhos. Por quê? Porque ele sabia que Deus havia escolhido, não por aparência, mas pelo coração de servo. E ele não queria perder essa essência. O pai dele, Jessé, diz, Davi, faz o seguinte, pega esses pão, esses queijos, pega um monte de coisa aqui, esse chocolate, e leva lá para os seus irmãos que estão na guerra. E ele vai. Chegando lá, o texto vai dizer algo muito importante, que Davi, então, ele escuta o desafio. Olha só, o verso 32 que nós lemos, vai falar que Davi, ele escuta o desafio, ele diz, como assim? 40 dias desafiando, e por que vocês não lutaram? Por que vocês não funcionaram? Cadê o rei? E todo mundo, com medo, com vergonha. Era muito forte aquele homem, era um guerreiro que não tinha como vencê-lo. E Davi fica curioso, o que o rei prometeu que vai dar para quem lutar? Olha, primeiro, vai se tornar um príncipe, fazer parte da família do rei, porque vai casar com a filha do rei. Segundo, não vai mais pagar imposto. E outra, vai ser honrado por todo o povo. Davi diz, quem esse incircunciso pensa que é, para desafiar o povo de Deus? Pode falar para o rei que eu vou. E o texto que nós lemos diz assim, não desfaleça o coração de ninguém, porque eu pelejarei contra esse filisteu. Vocês que estão anotando, anota aí a primeira lição que eu quero que vocês saiam daqui entendendo. E isso é muito importante. Se você não lutar pelo futuro que você quer, você vai ter que aceitar o futuro que vier.
Nós temos aqui um grande problema. Sim ou não? Nós temos aqui um povo inteiro amedrontado e nós temos aqui um futuro colocado em xeque. Por quê? Porque você acha que o prejuízo seria só para os soldados que estavam na batalha? Assim que os soldados fossem escravizados, todo o povo seria levado escravizado. Nós estamos falando de mulheres sendo abusadas. Nós estamos falando de crianças sendo colocadas na escravidão. Davi, ele ouve aquele desafio, ele diz: não pode ser assim. Eu vou lutar contra esse gigante. Ele sabia que se ele aceitasse e entrasse no comodismo igual todos os outros soldados, ele seria escravo, o futuro dele estaria comprometido. Não vai ser assim. O que isso tem a ver com cada um de nós? Tudo. A não ser que na sua vida não tem problema. Tem alguém aqui que não tem nenhum problema na vida? Levanta a mão. Todos nós temos. E isso que vocês ainda nem chegaram na fase de pagar aluguel, conta de luz, né? Mas todos temos problemas. Surgem gigantes, desafios, problema. Escute isso. Os problemas, eles servem como combustível para nós desfrutarmos daquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Entenda isso. Quem sabe você é um adolescente que chegou aqui muito preocupado com um monte de coisa, problema. Mas se aproxime de Deus a ponto de enxergar no problema uma oportunidade para você viver o que Deus deseja que você viva. Ah, pastor, mas a gente ficou sabendo ali, né? O Davi foi ungido para ser rei. Pois é. Só que eu quero dizer que você tem um privilégio muito maior que Davi não teve. O privilégio de conhecer Cristo Jesus, ser salvo por Cristo Jesus, os pecados perdoados por Cristo Jesus. Ou seja, o fato de você ser igreja te torna amigo de Cristo, noiva do Cordeiro. Isso é ou não um privilégio? A pergunta é: por que muitas vezes nós nos acovardamos e não tomamos a posição como igreja? Se tem problema, eu preciso me posicionar como resposta. Você precisa se posicionar como resposta. Pastor, realmente na minha escola a gente vê literalmente os colegas se perdendo. Prostituição, pornografia, depressão, ansiedade. Problema. Uma geração, a geração de vocês, é uma geração também com seus problemas. Quando eu dou palestra nas escolas, e agora depois da pandemia não pude mais, a fila depois que a gente acaba as palestras é enorme. Uma galera com os punhos cortados, uma galera que bota para fora as desilusões familiares, os casamentos dos pais destruídos, muitas vezes os pais presos na droga, na cachaça, em tanta porcaria, adolescentes presos no pecado. Ou seja, nós em 2021, se nós olharmos para os lados, nós vamos ver uma geração problemática, e nós vamos ver uma geração acovardada, uma geração que muitas vezes está como esse exército de Israel, não sabe o que fazer, até que chega alguém que está em sintonia com os céus e diz: eu vou fazer alguma coisa. Muda essa pergunta. Qual pergunta, pastor Lediel? A pergunta que muitas vezes nós fazemos, identificamos o problema e a gente pergunta: quem vai fazer alguma coisa? Alguém tem que fazer alguma coisa. Não! Quem tem que fazer alguma coisa é você, sou eu. Nós precisamos fazer alguma coisa. Quem era Davi? Experiente em guerra? Tinha a espada mais afiada? Era alguém que tinha derrotado alguns gigantes? Não! Inexperiente de batalha, tanto que por 2 vezes o texto vai dizer, era um menino de boa aparência, ou seja, não tinha cicatriz, cara. Esse cara não tem calo na mão de soldado, ou seja, é um mocinho simples. Mas Davi sabia do valor que ele tinha para Deus e porque Deus o tinha chamado.
Então, a partir de hoje, por favor, quando você vê um problema na sociedade, na sua casa, diante de você, ali está o combustível necessário para você se posicionar e fazer grandes coisas para Deus. Talvez você está aqui e você está dizendo, pastor Lidiel, mas o gigante não é só fora. Não é só eu identificando problemas na minha família, na minha escola, na minha geração. Eu também estou com um grande problema. Tem um gigante que se levantou. Tem gigante que se levanta para adolescente, sim. Tem adolescente cristão, chamado por Deus para fazer grandes coisas, em depressão. Eu fui um adolescente depressivo. Aqui em Blumenau, quando nós chegamos em Blumenau, no ano de 2000, nós morávamos aqui em cima na casa pastoral. E eu não consegui me enturmar com a galera. Vim de Lages, tinha muitos amigos, cheguei aqui, tudo diferente, tudo novo. Por uns 3 meses, depressivo. Não gostava muito de sair do quarto, ia para a escola meio forçado, até que as experiências com Deus foram mudando esse cativeiro, e eu entendi, não adianta eu ficar esperando alguém fazer alguma coisa, eu preciso me posicionar. 16 anos, e Deus foi me dando graça. Se o pessoal não está vindo conversar comigo, eu vou. Se não me chamaram para fazer parte de um conjunto, eu vou. Eu comecei a dar aqueles passos para fora da bolha, e as coisas foram acontecendo. Gigante da depressão. Hoje nós vemos muito adolescentes esmagados pelos gigantes do pecado. Pecado como o da pornografia, pecado como o da imoralidade. Claro, é resultado do que entra. Jesus já dizia há 2000 anos atrás, se os teus olhos forem bons, o resto será bom. E essa geração de hoje pensa que pelo fato de ser virtual não prejudica, e a alma está apodrecida, e os propósitos de Deus na sua vida têm sido comprometidos. Então tem que se posicionar contra o gigante do pecado, porque o pecado, ele inicia e ele leva à morte. É assim. O nosso adversário, ele é muito astuto. Ele vai colocando ciladas para te prender e destruir. Uma vez eu estava vendo um documentário, Os Caçadores de Javali, e eles falavam assim, olha, é um processo até você pegar e poder matar os javalis. É bem simples. Você escolhe um lugar no meio da mata, e você coloca naquele lugar a comida, e você deixa ali. Por uns 3 dias você vai lá, coloca a comida e eles vão lá comer. Depois que eles já se acostumaram com aquele lugar, você vai e coloca a primeira tela, assim, e a comida ali. Eles vêm, estranham um pouco, mas também passam uns 3 dias, eles se acostumam com aquela tela, e eles estão indo lá comer na boa, sem medo. Depois que eles se acostumaram com uma parte da tela, você vem e coloca a segunda parte. Passam uns 3 dias, eles se acostumaram com a primeira e com a segunda parte. Depois você vai e coloca a terceira parte, e eles vão e se acostumam. E eles vão comendo. E de repente você coloca a parte final, a quarta parte, que é aquela que cai quando eles estiverem lá. Ou seja, é um processo. É assim que o diabo faz para prender. Ele joga isca, e aos poucos ele vai minando, comprometendo os propósitos de Deus na sua vida. Ele vai te prendendo até o momento quando você pensa que vai sair, é tarde demais. Identifica esse gigante. Há um gigante, você sabe o nome dele, ou fora ou dentro, que precisa ser colocado por terra, e Deus já capacitou você para fazer grandes coisas. Só não se conforma, só não se acostuma, só não permita que a vida vai acontecendo e você numa boa. Se você não lutar pelo futuro que você quer, você vai ter que aceitar o futuro que vier. Ei, e se você é do tipo que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu vou dizer, a vida sempre te leva para bem longe dos propósitos excelentes que Deus tem para você.
Davi foi ungido rei, mas ele se posiciona: eu preciso lutar contra esse gigante. O que Deus tem para a sua vida? Você acha mesmo que Deus tem para a sua vida coisa pouca? Você acha mesmo que o que Deus tem para a sua vida é algo insignificante? Você acha mesmo que o que importa é você passar 70, 80 anos nessa terra e morrer com um carrão, com uma casona, e isso foi importante? Não. Deus te chamou, e eu sei que cada um de vocês aqui tem uma chama dentro de vocês, que essa chama arde, dizendo: há algo especial de Deus para você. E é verdade, há algo especial de Deus para cada um de nós, e nós não podemos nos conformar em nada que esteja abaixo disso. Mas depende de você. Busque, lute, e eu uso essa expressão mesmo, lute, porque a vida cristã é uma batalha. Você vai ter que sim ir para a guerra, olhar nos olhos desse gigante, enfrentá-lo e saber que Deus fará grandes coisas através da sua vida. A segunda lição que esse texto deixa bem claro para cada um de nós é que Deus, Ele vai potencializar as nossas habilidades, mas quem usa as habilidades somos nós. O texto diz assim: Davi vai falar com Saul, e Saul, o rei, olha para Davi e diz: você vai lutar contra o gigante? Ele é experiente em guerra e você é só um menino. Eu vou. Deixa eu te falar algo, rei. Sou pastor de ovelhas. E certa vez veio um urso para comer as minhas ovelhas. Eu enfrentei o urso e eu matei. Outra vez veio um leão. Eu enfrentei o leão e eu matei. Escute, o mesmo Deus que me deu vitória com o urso e com o leão me dará vitória diante desse adversário. Daí o rei pega a armadura dele, porque nem todos tinham espada. Pega a armadura dele, coloca em Davi a espada, o escudo, o capacete. Davi se sente desengonçado e olha só o que o moleque diz: não dá, tira isso aqui, eu vou pegar a minha funda. E o texto diz que ele vai no ribeiro, pega 5 pedras, coloca no alforje. A pergunta é: por que Davi rejeitou a espada e a armadura de Saul e ficou com a sua funda? Pegou 5 pedrinhas. Por quê? Simples a resposta. Sabe por quê? Porque aquele era instrumento de batalha de Davi. Ele era bom naquilo. Uma funda na mão, com pedras. Nisso ele era bom. Pergunto: como que Davi ficou bom com funda e com pedra? É simples. Veio um anjo com a varinha mágica assim, ó, botou na cabeça dele. Não. Pastor de ovelhas, profissão simples. Você tem um cajado, que ele tem uma curvatura, você resgata as ovelhas, usa aquilo para afugentar também animal, e você tem funda para tirar pedra de longe, no lobo, no leão, no que vem tentar prejudicar a sua ovelha. Davi, desde pequeno, ele foi treinando. Primeira vez, errou todas. De 10 errava todas. Depois de 10 errava 9, acertava uma. Acertava 2, errava 8. E foi. Até que chegou um momento onde ele desenvolveu as habilidades e foi se tornando excelente naquilo. Tá, pastor Lediel, aonde que o senhor quer chegar? Simples. Por que você ainda não está fazendo nada para Deus? Eu não sou excelente. Escute isso. Ninguém em toda a história da humanidade se tornou excelente em alguma coisa sem praticar. Ninguém.
O que eu quero que você entenda? Há uma falácia mentirosa e enganosa, aonde, principalmente através das comparações que se faz nas redes sociais, compromete você sem ser quem você deveria ser. Porque você acha, poxa, mas eu não falo bem, eu não canto bem, eu não toco bem, eu não ensino bem. E assim, o que vai acontecendo no mundo espiritual é literalmente você vai se acovardando diante da vida, se diminuindo. Os bebês, eles evidenciam que há algo dentro de nós que sempre nos ensinam a crescer, a evoluir. Ou você conhece algum bebê que nasceu correndo? Alguém aqui foi um bebê que nasceu correndo? Mas se hoje eu pedir para vocês correr, ninguém consegue pegar alguns adolescentes aí, são rápidos demais. Como que isso aconteceu? Um bebê, ele nasce sem andar, mas vai chegando perto de 1 ano, ele já está se engatinhando, ele fica em pé, cai, fica em pé, cai, muitas vezes bate a cabeça, chora, mas ele não desiste, ele continua, ele continua, ele continua, até que aquilo se torna algo natural para ele. E daí tem adolescente que tem uma chama dentro dele dizendo: fala de Jesus, prega a palavra, chame essa galera para a igreja, toca violão na escola, organiza um teatro, faça. E você diz: não dá, porque eu ainda não estou excelente. Em nome de Jesus, a partir de hoje, entenda essa verdade. Há em você uma essência do divino, uma essência de Deus. E você em Deus, vocês poderão fazer grandes coisas. Davi, ele escolhe a fundo, ele diz: isso eu sou bom, é com isso que eu vou enfrentar, mas eu não vou no meu nome, eu vou em nome de Deus, eu uso o que eu sei fazer. Agora, quem vai fazer realmente acontecer é Deus, eu sou só um instrumento na mão dele. E ele pega aquela pedra, na mão de Davi era uma pedra, mas na mão de Deus aquilo virou um míssil. É assim. Ei, a voz do Senhor fala com cada um de nós hoje. Escute isso. Você vai usar as suas habilidades, agora é Deus quem vai potencializar elas. Então comece a usar, faça alguma coisa. Deus não chamou você para ser um espectador. Deus não chamou você para ser um crente de banco. Deus não chamou você ou te colocou naquela família, naquela escola, para você ficar de braços cruzados admirando o caos. Não. Deus chamou eu e você para fazermos algo relevante em prol da sua obra. Davi, ele entende isso. Ele sai do meio da multidão e ele diz: eu vou, pega a sua funda. Deus usa, e de repente o gigante está no chão. Comece a fazer. Comece a fazer. Talvez você olhe hoje para o pastor Heckman, como ele prega bem, mas senta para ouvir como era no início. Talvez você, nossa, o pastor Lediel fala bem. Gente, quando eu comecei a pregar, também na minha adolescência, ali 17, 18 anos, eu mais bebia água que pregava. Tinha que pedir para os irmãos, só um pouquinho, deixa eu beber água aqui, que secava a boca. E muitas vezes as pessoas falaram: você não tem jeito para isso. Mas eu sabia o chamado de Deus. Pastor Heckman sabia o chamado de Deus. Qualquer pessoa hoje, você vê os músicos tocando aqui, tiveram um começo de muita desafinação, de muita nota errada. Qual é o segredo? Não desanimaram. Desenvolvemos habilidades à medida que nós praticamos. É assim em todas as coisas da vida, inclusive você que tem um chamado de Deus para fazer grandes coisas, como orar pelos enfermos. Tem coragem? Tem ousadia? Falei na água, ela veio, né? Obrigado. Ei, Deus já colocou em você tudo que você precisa. Agora tenha coragem e ousadia. Ouviu que alguém está enfermo?
em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade. Não é no teu nome, mas é através de você. Sabe que tem alguém preso na depressão? Fale do amor de Deus, esteja junto, esteja presente. Se coloque em brechas de intercessão. O poder da oração na madrugada, o poder de orar por quem não gosta de você. Tem gente que não quer nem te ver, ora por essa pessoa. Você vai ver que no mundo espiritual as coisas vão acontecendo e Deus vai forjando você para ser um instrumento poderoso nas mãos dele. Amém ou não amém? Terceira coisa que fica muito claro nesse texto é que sempre vai se levantar oposição. Escute isso. Escutem bem e levem isso para a vida de vocês. Quando você se posiciona para fazer algo relevante, para ser resposta, se prepara. Vai vir crítica, vai vir pedrada. Se prepara. Vai se levantar oposição. A vida é assim, tanto no real quanto no espiritual. No mundo espiritual é assim. É como diziam para mim quando eu era uma criança ruim de futebol e eu ouvia muitas vezes, não, o Ledial a natureza marca. E de fato eles deixavam a natureza marcar, porque não tinha nenhum dos caras querendo roubar a bola quando vinha para mim, que quase nunca vinha, porque eu era ruim mesmo quando era criança. No mundo espiritual é assim. Se você não incomoda o mundo espiritual, se o diabo conseguiu prender você numa distração onde você passa o dia só jogando videogame, você não ora, você não muda a vida de ninguém, o casamento dos teus pais está uma porcaria, você não se posiciona na brecha, cara, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada, porque você não incomoda o inferno. Agora, quando você se posiciona para orar, para guerrear, não, eu vou salvar aquele meu amigo que está caminhando para o abismo. Eu vou ser instrumento de Deus para restaurar o casamento dos meus pais. Quando você se posiciona, vai ter guerra. É assim. E é claro, como que acontecem as batalhas espirituais? O texto que nós lemos, ele fala isso de uma maneira muito clara, porque assim, quando Davi se posiciona e diz, eu vou enfrentar Golias, o irmão dele de sangue, chega para ele e diz, cara, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Eu conheço o teu coração, Davi. Você é mau de coração. Olha só, o irmão. Em vez do irmão que também estava vendo o problema, que estava acovardado, dizer, cara, que bom, nós precisamos de alguém corajoso, ousado com você. Não. Sai daqui, cara. É assim. Quando o rei vê, olha só o que o rei diz. Mas você é um moço de boa aparência, cara. Tipo assim, você não tem aparência de guerreiro. Ou seja, não dá. Você não vai conseguir. Não vai dar nada. Não vai dar certo. Tira isso da cabeça. Para com isso. Essas são as palavras que vocês vão ouvir o tempo inteiro. Escute. Muitas vezes, de pessoas próximas que era para estar apoiando você. Quando você diz, não, poxa, a nossa congregação está sem louvor. Ô pastor, eu vou aprender a tocar um instrumento, vamos começar. Pode ter certeza, alguém vai se levantar e dizer, para com isso, cara, já tentaram e ninguém fez. Não, eu vou evangelizar minha rua. Para, cara, esse pessoal aí não quer nada com Deus, né? É sempre assim, sempre foi assim. É só você pegar a história de Gênesis e Apocalipse. Todas as histórias estão mostrando isso. É um Noé que vai construir a arca e o povo começa a murmurar. É um Neemias, chamado por Deus para levantar os muros. Começa a perseguição. Vem um Gesem, um Tobias, um Sambalate. Para com isso, cara. Você está querendo o quê? Se tornar rei? Negócio mal feito, vai subir uma raposa, vai destruir esse muro. Para. Mas no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. E Deus está fortalecendo Neemias, guiando Neemias. Os muros vão ser restaurados como foram. E Deus foi glorificado através da vida dele. É assim. É uma mulher pecadora,
quando sabe que Jesus está na casa do Simão fariseu, ela vai lá com o seu melhor perfume, ela derrama, ela chora aos pés de Jesus, ela desata o cabelo e começa a secar os pés de Jesus. E o interessante é que quando ela faz isso, na mente do fariseu começa a murmurar: se Jesus fosse alguma coisa mesmo, ele sabia quem que era essa mulher. E daí Jesus faz a aplicação. 3 coisas deveriam ter acontecido, não aconteceu. Eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo de boas-vindas, você não lavou os meus pés, você não me perfumou. Ou seja, o protocolo básico de uma boa recepção você não fez. Daí uma mulher que nem mora aqui, quando ela decide fazer, você vem criticar? É assim. Mas escute o que eu vou te falar. A partir do momento que na sua vida você decide agradar a Deus acima dos homens, isso muda tudo. Porque enquanto alguém está falando mal, alguém está tentando puxar o teu tapete, Deus está aplaudindo, Deus está indo na frente, Deus está pelejando contigo. Então vale a pena servir a esse Deus de todo o coração, vale a pena colocar as nossas habilidades nas mãos dele, vale a pena levar pedrada, ouvir crítica, mas também ver os resultados acontecendo. No ano de 2008, quando eu voltei do seminário, eu falei: nós vamos mudar. Sabe como é que chamava a FT antes? Força Team? Quem sabe? Como é que era, Heckman? UAA de Blue. UAA de Blue. União dos Adolescentes da Assembleia de Deus. Nada contra. Mas aí eu disse: vamos mudar. Vamos botar Força Team, um negócio mais dinâmico. Vamos revolucionar os nossos adolescentes. Você não imagina quanta pedrada eu levei. Veio do seminário, que essa mente agora revolucionária vai trazer um mundo para dentro da igreja. Quando eu me posicionei junto com 2 outras pessoas para fundarmos em 2009 o Escotim, pedrada. Esse negócio aí vai botar esporte dentro da igreja. E de fato, teve um congresso, não sei se vocês se lembram, a gente botou rapel aqui. Muitas críticas, muita pedrada. Mas olha vocês aqui. Valeu ou não valeu a pena? Valeu a pena. O reino de Deus cresceu, vidas foram edificadas. Agora, tudo na vida tem um preço a se pagar. A diferença é, quem que eu quero agradar? Se eu quero agradar a Deus, eu preciso estar em sintonia com Deus. Ele direciona, Ele ajuda, Ele faz acontecendo, Ele vai desbaratando os inimigos e as coisas vão acontecendo. O reino se expande. Blumenau, ele ainda precisa ser muito mais impactado pelo poder de Deus. E sabe quem que vai fazer isso? Quem? Não é nós, fala eu. Quem? Porque o nós, ele é meio genérico, é nós vamos limpar a cozinha. Daí o fulano diz, o ciclano ele lava, e daqui a pouco ninguém fez nada. Já viu a velha história de muitos adultos cuidando da mesma criança na piscina, que a criança morre afogada, porque um pensa que o outro está fazendo. Muitas vezes a gente só pensa na coletividade. Não, nós vamos mudar Blumenau. Mas quando você diz, eu vou, com o meu pouquinho, e daí eu faço uma outra pergunta. O que você está fazendo? O que você está fazendo hoje para mudar a sua cidade? O que você está fazendo hoje para derrotar os gigantes? Pastor, preciso fazer mais. Deus já te deu as habilidades. Começa a praticar. Comece a usar. Quantos tem celular? Levanta a mão quem tem celular. Levanta a mão quem tem celular. Praticamente todo mundo tem celular. Quem hoje já mandou uma mensagem de fé e esperança para alguém através do celular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só 9. Dá muito trabalho?
A gente vai perder muitos litros de sangue se a gente mandar uma mensagem? Uma mensagem pode mudar uma vida. Quantos já fizeram um videozinho compartilhando de uma maneira bem breve a palavra de Deus? Nessa semana que passou, quem fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Quem entrou no perfil de alguém que não é crente e mandou uma palavra de Deus nessa semana que passou? 1, 2, 3, 4, 5. É pouco. A gente precisa fazer mais. Tem um jovem nosso aqui de Santa Catarina, eu admiro ele, já falei para ele. Ele está fazendo invasão de lives. Você sabe o que é isso? Invasão de lives? Vou te explicar o que ele faz. Ele invade lives de gente famosa. É bem simples. Ele tem um grupo, né, que eles oram pelas pessoas e eles buscam palavras de edificação para a alma. O nome é Projeto Alma Live. E o que eles fazem? Eles entram na live, por exemplo, quem que é aí que os adolescentes gostam de escutar? Uma banda, um cantor, hoje? Hoje o mais bombado aí. Enfim, vou pegar Gustavo Lima. Não é, né? Nossa, vocês estão rindo. Vamos lá. O Gustavo Lima publicou lá, hoje à noite às 21 horas vai ter uma live, vai bombar e tal. E você sabe que dá milhões de pessoas assistindo o Gustavo Lima, não é? Sabe o que o pessoal da Alma Live eles fazem? Hoje é a invasão, às 21 horas, vai ser Gustavo Lima. E daí todo mundo entra para assistir o Gustavo Lima. E de repente abre lá o espaço para os comentários. E daí no espaço dos comentários, o pessoal começa a escrever, aceita o convite de conversa do fulano, aceita o convite de conversa do fulano. Daí o cara que é famoso, ele nem sabe quem que é o fulano, mas tem 300 comentários dizendo aceita ele, de repente o convite piscando lá. E ele aceita. E daí ele entra. Desculpa invadir a sua live, nós estamos aqui só para orar para a sua vida. Dizer que você é importante para Deus. E ali ele começa a ministrar milhões de pessoas assistindo. O que é isso? Alguém que no mundo digital viu uma oportunidade de evangelizar. Vocês vivem uma geração de uma oportunidade de comunicação nunca visto na história da humanidade. Vocês podem conversar com gente do mundo todo. Só que, ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade, escute isso que eu vou dizer, os demônios, eles sabem disso. Os demônios sabem que se você se posicionar e viver o que Deus deseja que você seja, o inferno vai ser desbaratado. Então os demônios, eles precisam comprometer o potencial de vocês. E como que eles fazem isso? Distração. Distraia o fulano com muitas horas jogando videogame. Distrai o fulano com muitas horas assistindo Netflix. Distrai o fulano com muitas horas. E assim a gente vai. Quando a gente viu, as 24 horas se passaram e nós não usamos nada para desenvolver algo para o reino de Deus. Não estou dizendo que assistir seriado é pecado. Não estou dizendo que jogar videogame é pecado. Mas se isso tem te prendido, se não está sendo feito com equilíbrio, esse privilégio tornou-se algo pecaminoso na sua vida. E não é só com adolescentes, é jovens, adultos, idosos. A era da distração. E a gente perdeu o foco. Tem um gigante esmagando ao nosso redor. E a gente está perdendo horas na frente de uma tela. Alguma coisa está errada. A gente precisa se posicionar. Porque nós corremos um sério risco de passar a nossa geração, passar os nossos anos de vida, de juventude, que a gente está com toda gás, com toda força. E quando a gente vê, passou a vida, a gente olha para trás e a gente não fez nada. Esse é o tempo de você fazer valer a pena.
Deus chamou cada um de vocês para um grande projeto. Se posiciona nessa batalha e seja como um Davi. Distração, comparação, perca da identidade. Se você perdeu a identidade como um servo de Deus, já era. Você entra na forma do mundo. Eu amo Davi, porque Davi, ele sabe quem ele é, e ele sabe quem é Golias. Quem esse incircunciso pensa que é para enfrentar o exército do Deus vivo, ou seja, maior é o que está conosco. E daí quando eles vão para o embate da batalha, isso aqui é muito interessante. Porque quando a gente olha ali em 1 Samuel 17, a partir do verso 4, tem a descrição de quem é esse Golias. E o texto diz assim: 2,90 metros de altura, capacete de bronze, couraça de escamas, uma couraça de bronze de escamas, 60 quilos, só essa couraça, 60 quilos, caneleiras de bronze, dardos de bronze, uma lança enorme, só a ponta da lança desse cara pesava 7 quilos, e ele tinha um escudeiro que ia diante dele, ou seja, uma geração que ela olhava e fazia as decisões da vida baseada apenas no que os olhos veem, se assustou. Daí, lá vem um menino, com uma funda, com pedra. O que Golias faz? Golias, ele percebe uma coisa: Golias é um cara extremamente inteligente, não é um brutamonte retardado, não, extremamente inteligente. Quando ele vê que tem um cara lá, que não ficou com medo da sua aparência, ele sabe, esse é diferente. Se ele não se importa com a aparência, eu preciso alcançar o coração, eu preciso destruir o coração, eu preciso destruir a coragem e a ousadia desse jovem. Como que eu vou fazer isso? Se não é a minha aparência? Palavras. Daí, Golias, esperto, essa espada ele vai usar. E o texto diz assim: enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo. O texto diz assim, verso 41, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Então Golias disse a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha com um pedaço de pau contra mim e pedras? E o texto diz assim: e o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e eu vou dar a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Olha só, o menino teve coragem, não se assustou com a aparência. Eu uso palavras para acovardar esse moleque. 3.000 anos se passaram, e o nosso adversário usa a mesma tática para desanimar, é palavras. Muitas vezes, nem falada pela língua, digitada com os dedos. É um comentário que você permite que te destrói. É uma crítica maligna, não construtiva, que vem para te abalar. É alguém que tece comentários no WhatsApp ao teu respeito, e você permite que isso entra, e se entrar, já era. Você perde a noção de quem você é. Ei, estão falando aí que vocês são geração Nutella, mas isso não é verdade. Geração mole, que não aguenta uma crítica, uma repreensão, isso não é verdade. Vocês são escolhidos por Deus para fazerem grandes coisas, mas guarde o coração de vocês, para vocês entenderem que são filhos de Deus. Olha Davi, ele se posiciona e diz: não, escute Golias, você está equivocado, porque o que você falou vai acontecer contigo. A tua carne eu vou entregar às aves de rapina e às bestas feras do campo. E tem mais, nós vamos pegar cada um do exército dos filisteus. Sabe por quê? Porque você vai vir contra nós com espada e lança, mas nós vamos em nome do Senhor dos exércitos.
E aí que está a diferença. Davi, ele sabe do seu potencial, mas ele sabe que todo o seu potencial está alicerçado numa rocha sólida, que é o seu Deus. E eu pergunto, há algo maior do que Deus? Há alguma força mais poderosa do que o nosso Deus? E é justamente por isso que todo final de culto nós encerramos com a pergunta que Paulo faz: se Deus é por nós? Se Deus é por nós? Leve isso a sério. Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Se Ele é por nós, já era. Nós já somos mais do que vencedores. E a pergunta é: por que o medo? Por que a depressão? Por que a ansiedade? Por que esse receio de viver? Por que medo do futuro? Por que medo de se posicionar? Por que medo de falar das verdades eternas? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos com o foco desajustado. Mas é em nome do Senhor Jesus, um novo tempo se inicia para cada um de nós. Deus nos convoca para essa batalha e para derrotarmos gigantes. Quando nós olhamos para a história de Israel, o povo fica maravilhado com o que Deus fez através da vida de Davi. E lá na frente nós vamos ver outros gigantes sendo destruídos, porque pessoas se inspiraram naquilo que Davi havia feito. Se você pega o 2 Samuel 23, do 11 ao 12, você vai ver que, depois deles, Samá, filho de Agé de Arar, os filisteus, reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu, mas Samá se posicionou. E a gente vai ver outros gigantes sendo destruídos pelos valentes de Davi, que se inspiraram nele. Você vai fazer grandes coisas para Deus na sua geração, e você vai inspirar outras gerações a viverem os milagres de Deus, as bênçãos de Deus e os projetos de Deus.